Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Indiferença e Caridade, com o palestrante Aristides Guimarães, ocorrida no dia 14 de novembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Bom, meus amigos, boa noite. É um prazer nós estarmos novamente aqui reunidos no estudo dessa doutrina, não é? Dessa doutrina que veio nos trazer muitos esclarecimentos. Nós rogamos aos amigos do plano espiritual, nós rogamos a Jesus, nosso irmão maior, aos amigos do plano espiritual que nos orientem, nos intuam, que, no meu caso específico, coloquem as palavras de modo que a transmissão da mensagem ela seja bem aproveitada por todos. Te rogamos por aqueles que não puderam aqui comparecer de qualquer forma, mas compreendemos que eles também receberão um pouco desse amor que emana daqui, de cada lar em que nós estamos conversando. E dessa forma, Senhor, certos da Tua presença aqui entre nós e da presença aqui entre nós de Teus ceareiros, de nossos amigos, da dimensão espiritual, a nos orientar e conduzir nossos pensamentos, damos por iniciado o nosso estudo dizendo graças a Deus. Então, meus amigos, o tema que nós vamos conversar hoje é um tema conflitante. É um tema dual. São dois opostos que não se tocam. É a indiferença e a caridade. O título do tema da nossa conversa é indiferença e caridade. Então, a caridade e a indiferença, dentre várias outras coisas, né, nós vamos fechar os nossos conceitos, a nossa conversa, em cima da caridade e da indiferença. Isso aí tem um espectro muito abrangente de várias outras virtudes e vários outros vícios, né? Mas nós vamos focar basicamente a caridade e a indiferença. A caridade e a indiferença, elas são duas posturas que nós temos em relação a uma pessoa ou a um fato. É aquela predisposição que nós temos para agir, aquele nosso cartão de visita, né? É um não a priori, é um sim a priori, é uma mudança de calçada, é um virar de cabeça, não é? Tudo isso aí são posturas que nós temos em relação a pessoas e a fatos. Então, a caridade é uma postura, a indiferença é uma postura. Indiferença não é antônimo de caridade. O antônimo de caridade é egoísmo. Tá? Indiferença é antônimo de amor. Tá? Então, amor é uma coisa, indiferença é o antônimo, poderíamos considerar o antônimo de amor, como consideramos egoísmo como antônimo de caridade, não é? Então, a caridade, ela é aquele sentimento que nós temos, ou é um sentimento, ou é uma ação altruísta, de nós ajudarmos alguém sem buscarmos qualquer recompensa. Isso aí se chama caridade. A indiferença é a ausência de sentimentos. Por uma situação, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a pessoa, a indiferença é a pior coisa que existe, porque a indiferença é a ausência de sentimentos. O ódio é um sentimento. Mas a indiferença não. A indiferença é uma ausência, é assim, como se aquilo não existisse.
é uma coisa assim até difícil de nós definirmos, não é? E como tal, e por ser uma ausência de sentimento, ela não pode ser comparada a nenhum tipo de sentimento. Como é que eu vou comparar indiferença com amor, indiferença com carinho, indiferença com egoísmo, indiferença com ódio, com inveja? Não posso, porque é uma total ausência de sentimentos. Então, a indiferença é a pior coisa que nós podemos ter, é a pior postura que nós podemos ter dentro de nós. A caridade é aquela ação, né? A caridade é uma ação com qualquer fato, com qualquer pessoa. Não quer dizer que eu tenha uma caridade por uma pessoa, que eu vá ajudar a essa pessoa. Não. Eu posso até não ajudar, mas eu tenho um sentimento. Eu tenho aquele sentimento de pena. Eu tenho aquele sentimento que me move a um dia até poder ajudar. Não quer dizer que eu vá ajudar, mas é uma ação, é um sentimento. Eu sou mobilizado. Nós somos mobilizados no momento em que nós vemos um fato, que nós vemos uma pessoa necessitada, não é? Nós somos mobilizados. Na indiferença, não. Na indiferença, aquilo para mim não existe. Então, a indiferença, na realidade, seria uma omissão total, não é? Mas, como nós vivemos num mundo de relação, nós temos que entender o seguinte: se nós quisermos ser mais estricto senso com o conceito indiferença, a indiferença pode existir em alguns momentos. A indiferença pode ser conosco, pode ser com outra pessoa, pode ser com um fato. Não quer dizer que, não vou dizer que não existe uma pessoa completamente indiferente a tudo. Deve existir. Mas é tão difícil como uma pessoa caridosa com tudo. Porque nós mesmos, não é? Nós que somos espíritas, não é? Ou batalhamos diuturnamente para sermos espíritas, para atendermos aqueles pré-requisitos, aqueles conceitos, não é? Nós, muitas vezes, vemos uma pessoa necessitada e passamos e viramos a cara. Estamos praticando uma indiferença, que é horrível, não é? Que é horrível. Muitas vezes, aquela pessoa que virou a cara para um ajuda o outro. Então, é sempre uma área cinzenta. Mas, tecnicamente, a indiferença é a ausência de sentimento. E a caridade é aquela mobilização, aquele sentimento que nós sentimos em relação a um fato que está acontecendo. O Evangelho no capítulo Os que são brandos e pacíficos, tem lá na Instrução dos Espíritos, no item 8, uma frase de Lázaro. Ele diz o seguinte: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. É a virtude ou o vício que vai ajudar ou vai nos prejudicar naquela quadra da vida da humanidade. Então ele diz: a virtude em vossa geração é a atividade intelectual. Olha, isso foi dito em 1860 e qualquer coisa. Então ele já disse que aquela geração, que já não é a nossa geração, mas que o conceito serve para a gente, que a nossa geração, a atividade intelectual é a nossa virtude. E é a nossa virtude. Se nós formos ver o desenvolvimento científico, é uma coisa extraordinária, gente. É uma coisa extraordinária. Mas o nosso vício é a indiferença moral, porque com
com esse desenvolvimento intelectual, muitas vezes ele leva as pessoas a se afastarem de Deus. Não é? E Einstein falou que muita ciência aproxima o homem de Deus e pouca ciência afasta o homem de Deus. Então, nós temos muitas pessoas que têm pouca ciência, que são a maioria, não é? Tem pouca ciência, então isso aí afasta de Deus. E os modismos, não é? Você perguntar a uma pessoa se ela acredita em Deus, muitas vezes ela encara isso aí até de uma forma piegas. Acreditar em Deus, por que isso? Então há esse viés por essas pessoas que pensam que têm muita ciência e, na realidade, se afastam de Deus. Nós, felizmente, temos pouca ciência, pelo menos a maioria de nós temos pouca ciência, mas nós temos, em contrapartida, uma orientação, nós temos um guia, nós temos um modelo e nós temos um caminho a seguir. E, felizmente, nós optamos, malgrado a pouca ciência, de seguirmos esse ícone que veio aqui e nos mostrou como fazer. Nos mostrou como fazer fazendo, não nos mostrou como fazer explicando. Não é? Então, tem um poema de um autor, de um poeta brasileiro, né, chamado Eduardo Alves da Costa. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse poema, No Caminho com Mayakovsky. Tem uma estrofe, um poema não é muito grande, não, mas tem uma estrofe que fala muito sobre a indiferença conosco, sobre a indiferença com o que nos cerca, não é? Então, nessa estrofe, depois dele tecer, né, escrever um poema bonito, ele diz assim, isso eu tenho certeza que vocês conhecem: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Somos indiferentes. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Quer dizer, então, eu achei isso aí muito interessante, porque ele faz um retrato da consequência da indiferença com o que acontece em torno de nós. Isso aí é uma metáfora, não é? Ou entrar, roubar a flor do jardim, pisar no jardim, matar o cão, entregar. Tudo isso é uma metáfora com o que acontece em torno de nós. E no momento em que nós ficamos indiferentes, vocês veem que essa metáfora ela vai mostrando que o fato vai aumentando de gravidade, até chegar a um ponto que eu não consigo mais reagir. Mas, felizmente, a sociedade, como a psique, como o nosso organismo físico, eles são organismos vivos. E no momento em que nós atingimos um ponto determinado, o organismo reage, seja o social, seja o psíquico, seja o físico. O psíquico reage com mecanismos de defesa do ego, até mecanismo de adaptação, né? Então, eu achei essa estrofe muito, muito pertinente, porque ele fala da indiferença. Olha, sou indiferente, está acontecendo em volta de mim. Mas tudo bem, está acontecendo em volta de mim. Até que um dia não dá mais. Tem uma parábola que vocês também conhecem, com certeza, que é a parábola dos primeiros lugares. Aliás, é na parábola dos primeiros lugares, não é? Que nós conhecemos, né, daquelas pessoas que foram convidadas e foram ocupar os primeiros lugares, e etc, etc. Então, tem o trecho que Jesus ali fala da
da postura das pessoas, fala dos convidados, fala do anfitrião. Essa parábola ele aborda vários tópicos, né? Então, falando sobre os convidados, quem foram os convidados pelo anfitrião, Jesus, até se dirigindo ao anfitrião, indiretamente ele diz o seguinte: cada vez que fazes um almoço ou jantar, não chames teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos. Não suceda que eles te retribuam o convite e isso se torne retribuição para ti. Mas cada vez que fazes recepção, convida mendigos, mutilados, coxos e cegos. E feliz serás, porque não possam retribuir-te, pois serás retribuído na ressurreição dos justos. Então, é na caridade. É aquele gesto que nós fazemos, não é? É aquela ajuda que nós damos, sem esperarmos retribuições. Então, essa fala de Jesus, essa metáfora é muito interessante. Claro que nós podemos fazer uma festa e convidarmos quem nós quisermos, mas qual é o espírito aí? É nós não convidarmos com o objetivo de sermos retribuídos no nosso convite. Ah, não, eu convidei o fulano, agora ele vai me convidar para uma festa na casa dele, senão eu vou me aborrecer com ele. Então, esse não objetivo da retribuição é que dá o sustentáculo da caridade. A caridade está sustentada aí. Eu ajudei, não interessa o que eu fiz, eu dei a mão para ajudar uma pessoa a se levantar do chão. Não interessa, eu não dei a mão ajudando a ela a se levantar do chão para que alguém filmasse no WhatsApp, para que alguma emissora de televisão filmasse aquilo e dissesse: ah, veja só que pessoa boa, ajudou aquela, né? Aliás, tem um caso muito interessante de um companheiro. Nós éramos do mesmo grupo da reunião mediúnica, depois ele se afastou, foi para outro grupo, né? Ele me contou o seguinte, falando sobre caridade. Ele conversando comigo falou: pois é, Guimarães, outro dia eu estava na rodoviária, questão de uma semana, quando ele me contou, né? E vi uma senhora bêbada atravessando ali o eixão do lado da... Ela ia atravessar o eixão do lado da rodoviária. Aí eu pensei comigo, eu não posso deixar essa senhora atravessar, ela vai ser atropelada, ali é tudo escuro, não é? Mas aí eu pensei, puxa vida, eu tomei banho, estou indo para uma reunião, se eu chegar lá, segurar ela está suja, está fedorenta, e eu vou ficar sujo, eu vou ficar fedorento. E aí ele disse que enquanto ele pensava em ajudar, uma pessoa passou correndo do lado dele, foi lá, agarrou a senhora, levantou a senhora do chão e levou a senhora de volta para a calçada. Aí eu brinquei com ele, né? Eu disse: pois é, você não tem ainda a caridade introjetada no teu comportamento como postura. Você pensou. E o outro que fez, ele não pensou. O outro que fez, foi lá e fez. Não é? E a caridade no nosso nível evolutivo, nós temos 2 objetivos com a caridade. Esses objetivos são interdependentes. O primeiro é o sentimento para conosco. Nós temos que ser caridosos conosco, gente. Porque senão, se nós nos tornarmos indiferentes conosco, como é que vai ficar a coisa? Eu não vou nem mais tomar banho. Não é? Eu sou indiferente, não toma banho, tanto faz. Não, a caridade é uma compreensão para conosco, compreensão com os nossos erros. Não é? Eu mesmo, há pouco agora, eu cometi um grande erro, mas eu vou reconhecer esse erro. Pelo menos eu já estou no estado de fazer e reconhecer, não é? Porque antes eu fazia e não reconhecia, achava que eu estava certo e tudo mais. Eu já estou, graças a Deus, eu já atingi um nível. Não atingi o nível de não fazer, não. Mas já atingi o nível de fazer e reconhecer que eu errei. Não é?
E o nosso sentimento com o próximo, né, que é muito bem explicado na passagem de Jesus, quando ele entrou pela última vez, né, na última semana, em Jerusalém, né, que ele passou aquela semana até ser preso na quinta-feira, né, e tudo aquilo, domingo de Ramos, e é uma passagem de um conteúdo moral muito grande, né, da última ceia. Então, nessa última semana em Jerusalém, todos nós conhecemos também isso, mas ele é procurado por um doutor da lei. Não é? E essa passagem é narrada muito bem por Mateus. Não é? Mateus ele dá um colorido muito bom às passagens de Jesus. Então, ele diz aqui: e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentá-lo, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Veja bem, ele não perguntou qual é o grande mandamento da lei. Ele pergunta qual é o grande mandamento na lei. E Jesus responde: né, amarás o Senhor teu Deus, etc, etc, etc. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E complementa com uma frase muito interessante, que merece uma análise muito importante. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei é a tradição transmitida por escrito. É a lei de Deus, é a lei de Moisés, é o Código de Hammurabi, é a lei. É a lei. E os profetas são aqueles que transmitiam os conhecimentos de uma forma verbal. Não é? Como, por exemplo, Isaías. Isaías é considerado o profeta do Cristo. Isaías, 600 anos antes da vinda do Cristo, ele falou: o varão dos pés à cabeça será uma chaga. E foi o que aconteceu com o flagelo, né? Quando ele foi preso. Então, esse aspecto aí dos profetas é interessante, porque os profetas é a transmissão verbal e a lei é a transmissão escrita. Então, o amar a Deus e amar ao próximo dá o suporte, dá o alicerce para a lei e para os profetas. A transmissão escrita ou a transmissão verbal, mas para nós espíritas, o que seria a caridade? Um conceito muito interessante à luz da doutrina espírita do que seria a caridade, né? Qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade? Aí é que o pessoal fala: a caridade para a gente é o BIP. Vocês são da época do BIP? São. Pelo menos a Diana eu acho que não é não, mas eu sou, os dois Paulos são, Neylor eu não sei, a Júlia eu não sei. Mas eu sou. Né? Então o BIP era um aparelhinho que a gente andava na cintura, não é? Era um WhatsApp em tempo real, né? A gente andava com aquele aparelhinho, a gente prendia ele na cintura e o nosso chefe ou alguém, a nossa esposa, queria falar, ela discava para uma central, dava o nosso código, a central entrava em contato com a gente, bipava, bip, bip, né? Parece até o bip-bip do desenho animado, né? Aí nós olhávamos e tinha um número lá para nós ligarmos, aí nós ligávamos para saber o que era. Então, para a doutrina espírita, a caridade é o BIP. Mas não é o BIP aparelhinho, né? O que seria esse BIP? Todos sabemos também, né? É benevolência, indulgência e perdão. Então, quando perguntarem para caridade, para você, o que é? Tu fala assim: para mim, caridade é o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Então, reflete aquele princípio cristão do amor mútuo, independente da nossa situação, da situação em que nós nos encontremos. Esse amor mútuo é no âmbito moral e no âmbito material, conosco e com o outro.
Porque também nós, no âmbito moral, viu, gente? Nós temos que ser a primeira pessoa. Quando Jesus diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele nos põe em primeiro lugar. Se eu não me amar, eu não posso amar ao próximo. Eu não posso exportar o que eu não dou. Não é? A caridade ela tem origem na nossa formação. Nós espíritas somos evolucionistas, não é? Nós espíritos vamos evoluindo, vamos nos aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, desde as nossas eras pregressas, não é? Mesmo com o princípio espiritual, nós já fomos desenvolvendo a caridade. A caridade é muito bem vista nos animais da mãe com os filhotes, não é? Vocês viram aquele vídeo que passou, que tem no WhatsApp, a Fátima me mostrou, dizendo, você quer saber por que pai não liga? Olha aqui, mostrou o vídeo, o galo e uma galinha com os pintinhos comendo numa gamela, né? O galo comia desesperadamente, e a galinha ia tirando milho por milho e jogando no chão para os pintinhos. Ela disse, tá vendo? Olha aqui, olha a diferença entre o pai e a mãe. Eu tive que ficar quieto, porque é verdade, né? Então, ali já está sendo desenvolvida a caridade, e nós vamos, quando evoluímos para o reino hominal, nós vamos desenvolvendo essa caridade, porque nós nascemos com o potencial, e nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, não é? Essa caridade, porque a caridade pode até abranger uma pessoa que foi nossa amiga, nosso conhecido, nosso filho, nosso parente, nosso pai, nossa avó, em uma existência anterior. É o caso, vocês conhecem o caso do obsessor do Divaldo, não é? Que ele era filho, até que o Divaldo adotou uma menina negra, e ele chegou para o Divaldo e falou, mas você vai adotar essa menina feia desse jeito? O Divaldo disse, vou, porque o meu amor é para todos. Aí ele disse, né, bom, então a partir de agora eu não vou te obsidiar mais, porque essa menina foi minha mãe. Né? Quer dizer, então vejam que a caridade, não é? Ela tem uma abrangência e uma consequência muito grande, não é? E a caridade, ela sempre foi. Nós sempre tivemos exemplos de pessoas que se dedicaram à caridade. Chico Xavier, Madre Teresa. Madre Teresa, então, ela pediu para ir para Calcutá. Ela era professora de inglês de famílias ricas. E ela decidiu ficar com os pobres de Calcutá. Se vocês lerem a biografia de Madre Teresa, vocês vão ver que tem uma passagem que ela retira uma senhora do lixo. O filho tinha jogado a mãe doente no lixo e os ratos já estavam comendo a mãe. E ela tira a mãe, leva para um hospital, briga com todo mundo, e ela era baixinha, hein, gente? Mulher baixinha terrível. Ela brigou com todo mundo no hospital e só vão embora se internarem. E internaram, e no que internaram a senhora morreu. Ou seja, ela teve uma morte digna, limpa, não é? Deram banho nela, internaram, deram banho, internaram, ela morreu. Então, isso aí, vocês vejam, é uma caridade. Ela se dedicou, na realidade, à caridade. Mas a caridade, tirando esses conceitos que nós sabemos, não é? Nós temos uma causa científica, porque a caridade é a caridade. Não só a caridade, qualquer virtude, não é? Então, eu vou dizer a primeira frase e depois nós vamos conversar sobre isso. A caridade é um salto quântico da consciência. Agora vamos entender toda essa baboseira aí, tá? Todo isso aí.
Eu vou fazer uma pequena... Eu vou historiar rapidamente o surgimento da física quântica, né? Foi um cara chamado Max Planck, que ele começou a estudar a radiação emitida pelos corpos aquecidos. Então, ele observou, por exemplo, ele aquecia o corpo a 1. Vamos chamar de 1, não interessa 1 o quê. E ele continuava aquecendo. E o corpo não saía do 1. Não ia para 1,1, 1,2, 1,3. O corpo permanecia em 1. E, de repente, ele passava para 2. Essa passagem do 1 para o 2 é que é o salto quântico. Então, na física quântica, nós temos o salto quântico. No elétron é um estudo muito interessante, não é? Mas a aquisição de uma virtude são esses saltos quânticos que nós vamos dando na nossa consciência. Então, a caridade é um salto quântico da consciência. Vamos entender a consciência, por exemplo. Vamos entender a nossa consciência como uma ilha pequena, 50 metros quadrados, o mar em volta dessa ilha. A minha consciência é aquela ilha. Tudo que eu conheço está naquela ilha. O mar, para mim, é um grande desconhecido. O mar, para mim, não está na minha consciência. O mar, para mim, é o desconhecido. Eu não tenho consciência do mar. Mas, por alguma forma, eu vou aumentando o tamanho dessa ilha. E daqui a pouco eu boto essa ilha com 50 metros quadrados. Então, esses 50 metros quadrados foram a minha consciência. A minha consciência, mercê do meu trabalho, se expandiu de 10 para 50. Então, agora eu já tenho consciência de 50. É um nível de consciência muito maior. Agora vamos traçar esse paralelo com a caridade. Herança do reino animal nosso, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem é que nunca escutou isso? Então eu tenho a minha comida. Eu não divido minha comida com ninguém. O cara do meu lado está morrendo de fome, indiferença. Problema dele. Está morrendo de fome é problema dele. Vai se virar, cara. Não vai ganhar comida, não. Mas aí eu começo a ser apresentado a esses estímulos. E daqui a pouco eu deduzo que eu não custaria nada eu dar um pouquinho de comida para aquele cara que está morrendo de fome. Aí eu dou comida a ele uma vez. O meu nível de consciência continua o mesmo, o meu nível de caridade continua o mesmo. Aí eu dou mais 2 dias, 3 dias, eu dou mais um pouquinho de comida. Dou uma colherzinha de café, de comida para o cara. Aí eu dou outra colherzinha de café. Então eu vou dando essas colherzinhas de café, não é? E o meu nível de consciência, ele vai expandindo, mas a minha caridade continua 1. Vamos batizar a nossa caridade 1. Eu já dou uma colherzinha de comida para esse cara há 1 ano, mas a minha caridade continua 1. De repente, a minha caridade salta para 2. E aí, eu não deixo mais de dar essa colherzinha de comida. Aquilo passou a fazer parte de mim. Então, dar a colherzinha de comida para aquele cara que está passando fome já passou a fazer parte de mim. O meu nível de consciência nesse aspecto, como eu falei no começo, é um espectro muito amplo, né? Mas nesse aspecto, ele passou de 1 para 2. Agora eu só dou a colherzinha para aquele cara. Para o outro eu não dou, não. Que isso, pô? Vou dar 2 colherzinhas de comida? Aí a situação se repete.
e daqui a pouco o meu nível de consciência passa para 3 e eu começo a dar 2 colherzinhas sem reclamar. Não é? Por isso que quando eu faço isso, eu não vou assim, eu dei uma colherzinha, o meu nível de consciência passou de 1 para 1,1. Não, ele não passou. Ele continua 1. Até que eu forme a famosa massa crítica que permita que ele dê um salto, que é o famoso salto quântico. Ele vai de 1 para 2 sem passar pelo intermediário. No momento que ele vai de 1 para 2, o meu nível de consciência não é mais 1, é 2. O 1 já é passado, eu nem me lembro mais. Meu nível de consciência é 2. E eu passo a agir com nível de consciência 2. Dou uma colherzinha para ele. Aí vai chegar um outro cara do lado, vai pedir, eu vou dizer, não, negativo, cara. Negativo. A indiferença. Não, te vira. Como eu tinha indiferença. Aí daqui a pouco eu digo, puxa vida, não custa nada, eu vou dar só uma colherzinha. Aí dou, aí vai indo, pim, 3. Eu estou no nível 3. E eu não deixo mais de dar uma colherzinha para uma colherzinha para outra. Isso aí é um nível de consciência. A nossa consciência vai se expandindo. Como a ilha. Eu tinha 10 metros de área, tenho 50, estou a 100. E isso aí vai me abrangendo. Quando eu aumento para 50, para onde é que eu vou? Eu vou para o oceano. Eu ocupo o oceano que eu não conhecia. No momento que eu ocupei aquilo ali com a minha ilha, eu já conheço aquilo, eu já domino aquilo. Então, o nosso nível de consciência é o que determina o nosso comportamento. É o que vai determinar eu dar uma colherzinha para um, dar uma colherzinha para o outro. Daqui a pouco eu dou uma colherzinha para o outro, daqui a pouco eu sento todo mundo do lado do prato, todo mundo vai comer. Isso aí é o nível de consciência. É esse nível de consciência que dá o nível de evolução nosso. É o nosso nível de evolução. Porque eu trabalho com a consciência. Tudo no universo é consciência, e consciência é energia. Tudo no universo é energia. E a consciência é uma energia. Não é? Então, no momento que eu adquiro aquilo, eu passo a trabalhar assim. Por isso, aproveitando aqui a deixa, por isso que nós dizemos, batemos no peito e dizemos, o espírito não retrograda. Depois que eu adquiri a virtude, eu não perco mais. É por isso, não é por nada além disso não, gente. É por isso. Isso aí, a física quântica está trazendo uma contribuição para a doutrina espírita, não só para a doutrina espírita, para as religiões, muito grande. Atingir aquele nível, eu não desço mais. Eu posso até ser aquele cara que vai ficar do lado pedindo a comida, mas eu não desço mais. Quando eu tiver a comida, eu vou estar naquele nível de dar comida para mais 2. Então, por isso que nós não evoluímos. Por isso que nós evoluímos. E é assim que nós vamos evoluir para um planeta de regeneração. Só que ao invés de uma colherzinha de comida, tem muito mais atributos que nós temos que desenvolver. É uma gama imensa e vai formando, e a massa crítica vai formando numa coisa pequena, como dar comida, não dar comida, mas ser caridoso com não sei quem. Então a massa crítica vai formando. Ser compreensivo comigo, não brigar comigo. Está entendendo? Então a massa crítica vai formando até que vai chegar um ponto em que nós vamos ter atendido todos os atributos para que venhamos a dar um salto quântico para um planeta melhor. E daí, para nós encerrarmos, quando Jesus disse que oh, meu Deus, me perdi a palavra agora. Que nós vamos continuar, enquanto não for cumprindo o céu e a terra não passarão
enquanto não for cumprido o último iota da lei. Ou seja, quando nós cumprirmos aquilo que ele veio me mostrar, o céu e a terra vai passar. O que é o céu e a terra? O céu e a terra são as diversas reencarnações. Terra, reencarno, desencarno, céu figuradamente, reencarno, desencarno, reencarno, desencarno. Quando eu cumprir tudo, isso aí não vai mais acontecer. Aí nós vamos começar outra coisa, que não me pergunta o que é. Tá? Se eu soubesse, eu vendia, não ia dar, não. Tá? Então, encerrando com a parábola que não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus encerra essa parábola, que todos vocês conhecem, ele encerra da seguinte forma: buscai primeiro as coisas dos céus, que o resto lhe será dado em acréscimo. Então é isso aí, minha gente. Busquemos primeiro as coisas dos céus. E a caridade está nisso aí. E combatendo a indiferença, que não pode ser comparada com nada, que não é sentimento. Ok? Muito obrigado pela paciência de vocês. E sempre que nós pudermos ajudar alguma coisa, nós estamos aí à disposição. Muito obrigado. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Faço também, então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, né, nosso Mestre, que nos deu tudo para nossa evolução, todas as ferramentas, que nós sejamos capazes de trilhar, né, através da consciência, né, firme dos seus ensinamentos, a prática do bem, da caridade, que nós não sejamos indiferentes, né, a todas as coisas e oportunidades que a vida nos ofereça. Abençoa, né, a nossa trajetória, nosso caminho, dai-nos força para prosseguir, mesmo que seja caminhando lentamente, como o Alisson falou, né, e vencendo as dificuldades e vendo em cada oportunidade um ganho, né, uma possibilidade de evolução. Abençoa assim os nossos propósitos. Muito obrigado à espiritualidade. E assim eu peço a autorização para encerrar a nossa palestra da noite de hoje, dando graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.